Em São Paulo, sob a ditadura militar, Ana Clara, uma jovem estudante de filosofia, enfrenta um dilema profundo: manter a lealdade à sua família, apoiadora do regime, ou seguir seu coração ao lado de João Pedro, um estudante de história e militante da resistência. Juntos, eles exploram o verdadeiro custo da liberdade em um mundo onde cada ação é vigiada. Descubra como o amor e a busca por justiça podem desafiar a repressão implacável da ditadura. Assista e veja até onde Ana Clara e João Pedro irão por suas crenças. Era 1972, e o Brasil vivia seus anos mais sombrios sob o regime militar. As ruas de São Paulo, antes movimentadas e cheias de vida, agora pareciam pesadas, sufocadas por um medo invisível. O ar era de desconfiança, como se cada olhar carregasse um segredo, e cada esquina fosse vigiada por alguém a serviço do governo. Ana Clara, com apenas 22 anos, sentia o peso desse ambiente diariamente. Filha de uma tradicional família de classe média, cresceu ouvindo seu pai enaltecer a ordem e progresso que o regime prometia. No entanto, à medida que os anos passavam e as histórias de prisões e torturas se tornavam mais frequentes, ela começou a questionar essa visão. A jovem, estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, sentia uma inquietação crescente, algo que não podia mais ser ignorado. Dentro de si, um conflito fervilhava. De um lado, o amor por sua família, que defendia os valores do regime. Do outro, a crescente sensação de injustiça que a realidade política do país lhe impunha. O campus da USP se tornara um dos últimos refúgios de liberdade de pensamento, mas também um lugar perigoso. Foi ali que Ana Clara, em meio a debates e protestos estudantis, encontrou João Pedro. Ele, com seus 24 anos, era estudante de história, mas sua educação verdadeira começara muito antes, nos campos áridos do interior de Minas Gerais, onde cresceu em uma família humilde. João sabia o que era a dureza da vida desde cedo, e talvez por isso, seu envolvimento com os movimentos de resistência veio naturalmente. Ele acreditava que o único caminho para a liberdade era a luta armada, e estava decidido a arriscar tudo por isso. Ana Clara e João Pedro se conheceram em uma assembleia estudantil, onde discursos acalorados sobre resistência e liberdade preenchiam o ar. Entre eles, uma conexão imediata surgiu. Ambos buscavam justiça, mas de maneiras distintas. Ana Clara, com seu espírito questionador, ainda acreditava na força dos protestos pacíficos, das ideias que podiam mudar o mundo. João, já profundamente envolvido com a resistência armada, via a violência como uma resposta inevitável à brutalidade do regime. A cada discussão que tinham, a atração entre eles crescia, um misto de paixão e medo. Havia algo de perigoso e arrebatador naquela relação, que se aprofundava a cada encontro. Mas o perigo não estava apenas nas ruas. Dentro da própria casa de Ana Clara, o ambiente era de tensão. Seus pais, apoiadores fervorosos do regime, não podiam imaginar que a filha estava se envolvendo com os movimentos de resistência. O jantar em família se tornara um campo minado, onde qualquer comentário mais crítico de Ana Clara sobre o governo era rapidamente silenciado pelo pai, um homem conservador, que via os militares como os salvadores da nação. Sua mãe, por outro lado, mantinha-se em silêncio, como se seu papel fosse apenas o de evitar conflitos. Ana Clara sentia-se cada vez mais dividida. Em casa, era a filha obediente, que tentava manter as aparências e agradar os pais. No campus, ao lado de João Pedro, ela era outra pessoa, uma jovem disposta a lutar por aquilo que acreditava, mesmo que isso significasse arriscar sua própria segurança. E cada vez mais, ela se via atraída pelo caminho que João trilhava, questionando se a resistência pacífica ainda era suficiente. O apartamento de João, um pequeno quarto alugado em uma pensão na Vila Mariana, se tornava o refúgio onde os dois se encontravam. Ali, longe dos olhares do regime, eles podiam ser livres por alguns momentos. Mas mesmo esse refúgio tinha suas fragilidades. As paredes pareciam cada vez mais estreitas, enquanto o peso da repressão se aproximava deles. Cada encontro era marcado por um misto de paixão e medo, uma sensação de que o tempo estava se esgotando.
Enquanto o relacionamento entre Ana Clara e João se intensificava, a repressão também aumentava. O regime endurecia suas ações contra os estudantes e grupos de resistência, e o cerco ao redor deles se fechava cada vez mais. No campus da USP, assembleias eram desmanteladas por forças policiais, e cada novo protesto era recebido com mais violência. Os nomes dos colegas desaparecidos começavam a circular em sussurros, e o medo de ser o próximo capturado se tornava uma constante. Foi então que João Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma ação mais radical, planejada com outros membros da resistência. Ele e seus companheiros estavam organizando um ataque contra um prédio do governo, uma tentativa desesperada de enfraquecer o regime e enviar uma mensagem de que a resistência ainda estava viva. Ana Clara, inicialmente relutante, sentiu seu coração apertar ao pensar em João arriscando a vida. Mas, ao mesmo tempo, sentiu-se cada vez mais impotente diante da brutalidade do governo, até onde ela estava disposta a ir por ele, pelo amor que compartilhavam e pela causa que agora começava a abraçar com mais fervor. No fundo, Ana Clara sabia que a escolha entre o amor e a resistência não era simples. As linhas entre esses dois mundos já haviam começado a se apagar, e o tempo para escolher parecia estar se esgotando. Cada passo que ela dava a aproximava mais de uma encruzilhada inevitável, onde sua vida e a de João seriam postas à prova de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Os dias no campus da USP tornaram-se cada vez mais tensos. As paredes das salas de aula pareciam agora estar repletas de olhos e ouvidos do governo, e qualquer conversa em tom mais elevado podia acabar em denúncia. Ana Clara, que antes discutia abertamente seus ideais de liberdade, agora sussurrava com os colegas. A presença da polícia no campus era constante, e sempre que viaturas passavam, o coração dela acelerava de medo. Mas o medo maior não era por si mesma, era por João. A cada encontro, João Pedro parecia mais distante. O calor dos abraços que compartilhavam no pequeno apartamento em Vila Mariana era interrompido por longos silêncios. Ele estava imerso nos planos da resistência e seu foco estava nas operações que planejavam contra o regime. João sabia que o tempo estava se esgotando e que a janela de oportunidades para um golpe efetivo contra a ditadura se fechava rapidamente. "Estamos mais próximos do que nunca", dizia ele em uma noite, enquanto eles se escondiam sob o cobertor fino no apartamento. "Mas isso também significa que o risco está maior. Estão nos caçando, Clara." Ana Clara, deitada ao seu lado, sentiu um frio na espinha. Ela sabia o que estava em jogo, mas ouvir isso da boca de João tornava tudo ainda mais real. Ele tinha amigos que desapareceram nas últimas semanas, capturados e levados para as temidas salas de tortura do DOPS. O medo de que ele pudesse ser o próximo a ser levado era palpável. O envolvimento de Ana Clara com a causa também havia se aprofundado. Antes limitada a discussões políticas e participações em protestos pacíficos, agora ela se via ajudando João em missões mais arriscadas. Certa noite, ela escondeu panfletos da resistência na mochila e os distribuiu em pontos estratégicos da cidade. Em outro momento, ela guardou cópias de documentos que João entregava a colegas de confiança. Cada uma dessas pequenas ações a colocava em maior risco, e ela sabia que, se fosse pega, o destino poderia ser cruel. Além do medo constante, Ana Clara enfrentava uma batalha pessoal dentro de casa. Seus pais continuavam alheios à profundidade do envolvimento da filha com a resistência. O pai, um empresário influente, frequentemente elogiava os militares durante o jantar, afirmando que eles haviam salvado o Brasil do caos comunista. A cada palavra, Ana Clara sentia uma dor crescente no peito, pois sabia que estava mentindo para eles vivendo uma vida dupla. Sua mãe, sempre submissa e silenciosa, raramente se posicionava, mas era óbvio que suspeitava de algo. Os olhares preocupados e demorados que ela lançava sobre a filha revelavam isso. Certo dia, depois de mais uma discussão tensa com o pai, Ana Clara subiu para o quarto, trancou a porta e chorou em silêncio. Ela estava cada vez mais sufocada pela vida que levava. A dor de esconder seu amor por João, seus ideais e seu envolvimento com a resistência era esmagadora. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não podia voltar atrás. Havia chegado longe demais,
Seu coração já estava comprometido tanto com João quanto com a causa. Enquanto isso, o grupo de João, cada vez mais pressionado pelas forças do regime, começava a traçar um plano audacioso: atacar um quartel militar na capital. Seria um golpe simbólico, mostrando que mesmo em meio à repressão, a resistência estava viva e disposta a lutar. João, impulsionado pela raiva e pela urgência de derrubar o regime, estava à frente da operação. Mas havia dúvidas em seu coração. Dúvidas que ele raramente compartilhava com Ana Clara. João sabia que a violência poderia custar vidas. Embora acreditasse que não havia outro caminho, ele temia pelo que isso faria com ele e com as pessoas ao seu redor. O ódio pelo regime era como um fogo que crescia a cada dia, mas em alguns momentos, quando estava com Ana Clara, ele se perguntava se essa luta realmente traria a liberdade que eles buscavam ou se apenas os levaria à destruição. Foi nesse contexto que um dos companheiros mais próximos de João, Marcelo, foi capturado. Marcelo era um amigo de longa data, alguém em quem João confiava cegamente. Ele foi pego em uma batida policial em uma reunião secreta da resistência. A notícia se espalhou rapidamente entre os membros do grupo, e o medo se instalou. Marcelo era conhecido por ser leal, mas sob tortura, ninguém sabia o que ele poderia revelar. Ana Clara ficou devastada quando soube da prisão de Marcelo. João, por outro lado, manteve uma fachada de frieza, mas ela sabia que ele estava se consumindo por dentro. Marcelo conhecia muitos detalhes sobre as operações, e sua captura significava que o grupo todo estava em perigo. Cada passo, a partir de então, precisava ser calculado com extremo cuidado. A captura de Marcelo não apenas aumentou a pressão sobre João e Ana Clara, mas também trouxe outro dilema moral à tona. Ana Clara começou a questionar mais profundamente se a luta armada era o caminho certo. João, eu sei que estamos lutando contra um inimigo brutal, mas a violência, será que é o único caminho? Ela questionou durante uma de suas reuniões no apartamento. João, com os olhos carregados de exaustão e determinação, respondeu em tom firme: Você já viu o que eles fazem com a gente. Eles não vão parar. Eu gostaria que houvesse outra maneira. Mas agora, Clara, é uma questão de sobrevivência. Essas palavras pesaram no coração de Ana Clara. Ela sabia que a luta era justa, mas temia pelas vidas que seriam perdidas, incluindo a de João. À medida que a data do ataque ao quartel se aproximava, o relacionamento dos dois começou a sofrer ainda mais. Eles sabiam que qualquer passo em falso poderia separá-los para sempre. Os encontros no apartamento já não tinham a leveza de antes. Cada despedida era acompanhada por um olhar que dizia: talvez essa seja a última vez. O cenário se fechava ao redor deles. O regime intensificava suas ações de repressão, e cada vez mais colegas desapareciam ou eram encontrados mortos. O cerco estava mais apertado, e João Pedro, sempre na linha de frente, sabia que logo ele seria o próximo alvo. Era uma tarde fria e chuvosa de outubro, quando o destino de Ana Clara e João Pedro tomou um rumo irreversível. O cerco ao redor do grupo de resistência apertava cada vez mais, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. O ataque ao quartel militar estava marcado para dali a 2 dias. João sabia que aquela seria uma operação arriscada, talvez a mais perigosa de todas. Ana Clara, com o coração dividido entre a esperança de uma vitória e o medo de perder o homem que amava, sentia o peso da iminente tempestade. Naquela tarde, Ana Clara estava em casa, tentando manter uma aparência de normalidade diante dos pais. Seu pai lia o jornal à mesa, como sempre fazia, comentando os avanços positivos do governo militar. Sua mãe lavava os pratos em silêncio, ocasionalmente lançando olhares preocupados para a filha. Ana Clara mal conseguia se concentrar nas palavras do pai. Sua mente estava com João, imaginando-o sozinho em seu pequeno apartamento, preparando-se para o que viria. De repente, o telefone tocou. O som agudo fez Ana Clara estremecer. Ninguém ligava para ela em casa, exceto em casos de extrema urgência. Sua mãe atendeu, e a expressão em seu rosto ficou pálida. Ana Clara, é para você. Ao pegar o telefone, a voz do outro lado da linha era de Beatriz, uma colega do movimento estudantil e amiga próxima de Ana Clara. Clara, eles pegaram o João, disse Beatriz com a voz trêmula. O mundo de Ana Clara desabou naquele instante.
Ele foi levado pela polícia. O Marcelo... Ele não aguentou a tortura. Denunciou o grupo todo. A operação falhou. A polícia cercou o apartamento do João. Eles o prenderam agora há pouco. Ana Clara sentiu seu coração parar. Tudo ao seu redor pareceu desmoronar. Ela sabia que, se João Pedro tivesse sido capturado, o destino dele nas mãos do regime seria cruel e impiedoso. A tortura, as humilhações, o silêncio interminável que aguardava nas celas do DOPS. Ele podia nunca mais sair de lá. Sem dar explicações aos pais, Ana Clara saiu correndo de casa. A chuva caía forte e seus pés afundavam nas poças das ruas molhadas de São Paulo. Ela mal sentia o frio ou a umidade. Só conseguia pensar em João. A imagem dele sendo levado por agentes do regime a consumia. A ideia de que ele estava sozinho, sofrendo nas mãos daqueles que mais odiavam, a fazia perder o fôlego. Ela correu até a Vila Mariana, na esperança de encontrar respostas, mas o apartamento de João já estava cercado de policiais. A porta estava arrombada, e o caos no local deixava claro que havia ocorrido uma batida violenta. Vizinhos observavam à distância, com olhares assustados, sem ousar se aproximar ou fazer perguntas. Sabiam que qualquer um que se envolvesse com os capturados poderia ter o mesmo destino. Ana Clara, em um misto de desespero e determinação, foi até Beatriz. Elas se encontraram em um café discreto, escondido em uma rua tranquila. Lá, Beatriz explicou o que havia acontecido. Marcelo, após dias de tortura, entregou os detalhes da operação ao regime. A polícia agiu rápido, desmantelando os principais líderes antes que pudessem reagir. João Pedro estava entre os primeiros a serem capturados. Estão levando todos para a delegacia do DOPS, disse Beatriz. Clara, eles não vão deixar João sair de lá vivo. Ouvindo aquelas palavras, Ana Clara sentiu um gelo se espalhar por seu corpo. Ela sabia que, se não fizesse algo rápido, perderia João para sempre. Mas o que poderia fazer? Desesperada, ela começou a considerar opções que nunca imaginaria antes. Naquela noite, em claro, ela decidiu que precisava agir. Não podia ficar parada enquanto o homem que amava era destruído pelas garras implacáveis do regime. Ana Clara foi até o apartamento de um antigo colega da USP, Carlos, que havia conseguido conexões com advogados de direitos humanos. Ele era conhecido por ajudar pessoas que estavam na mira do regime, mas seus recursos eram limitados. Clara, disse ele com gravidade, entrar no DOPS é impossível. Eles não deixam ninguém ver os presos. O sistema é impenetrável. E se tentarmos algo mais radical, as consequências podem ser ainda piores. Mas Ana Clara já havia tomado sua decisão. Sabia que arriscar a própria vida era a única opção que lhe restava. E assim, em um ato desesperado e inesperado, ela se dirigiu até a delegacia do DOPS. Ao chegar, ela sentiu o peso sombrio do lugar. A delegacia, conhecida como o Centro da Repressão Militar, exalava terror. Ela sabia que ali, nos porões, os gritos de dor e os sussurros de morte eram comuns, mas o amor por João e a necessidade de salvá-lo superavam seu medo. Ela entrou, tentando manter a calma, e pediu para falar com o oficial responsável. Coronel Amaral, um dos líderes da repressão, estava lá. Ele era conhecido por sua brutalidade e pela ausência de qualquer traço de compaixão. Ao vê-la, olhou-a com desdém. "O que você quer aqui, menina?" perguntou em tom ríspido. Ana Clara, com a voz trêmula, respondeu: Eu vim me entregar, em troca da libertação de João Pedro." O coronel riu, um riso gelado e cruel. "Você acha que temos interesse em trocas? Ele está aqui porque é um inimigo do Estado, e você também é, pelo que vejo. Por que acha que ele seria libertado? Aqui, garota, não existe perdão." Ana Clara sabia que estava fazendo uma jogada desesperada, mas o amor por João e o desejo de salvá-lo era maior que qualquer risco. "Por favor," ela implorou, "me leve, faça o que quiser comigo. Só o liberte. Ele é tudo o que eu tenho." O coronel a observou por um longo tempo, seus olhos penetrando na alma de Ana Clara. Por um momento, ela pensou que havia conseguido, que sua oferta absurda talvez fosse aceita. Mas então, ele respondeu em tom frio:
Eu já tenho vocês dois. Não preciso de mais nada. As palavras atingiram Ana Clara como uma facada. Lágrimas escorreram por seu rosto, e ela se deu conta de que o destino de João Pedro estava selado. Não havia mais escapatória. E naquele instante, ela soube que ambos estavam condenados. A partir do momento em que Ana Clara saiu da delegacia do DOPS, após aquele encontro devastador com o Coronel Amaral, ela não era mais a mesma. Havia uma dor permanente, um vazio que não podia ser preenchido. Ela sabia que João Pedro estava sendo torturado, e a única coisa que a mantinha de pé era a esperança, por menor que fosse, de que ele sobreviveria. Ana Clara tentou seguir em frente com as atividades da resistência. Agora, mais do que nunca, sentia-se na obrigação de continuar a luta que João havia iniciado. O sacrifício dele não podia ser em vão, mas a cada dia que passava, ela sentia a opressão sufocante da ditadura se apertando ao redor de seu coração. O medo era constante e a culpa, implacável. Ela se perguntava, em momentos de solidão, se havia feito o suficiente por João, se poderia ter tentado algo diferente. Com o desaparecimento de João, muitos membros da resistência começaram a se dispersar. O medo de serem capturados era grande demais. Beatriz, sua amiga mais próxima no movimento, começou a falar em fugir para o exterior. Eu ouvi que alguns conseguiram asilo político na França, disse ela em um encontro clandestino. Clara, talvez essa seja a nossa única chance. Mas Ana Clara não podia. Ela não conseguia deixar João para trás, mesmo sabendo que ele poderia já estar morto. Eu não posso ir, Beatriz. Ele ainda está lá, preso. Eu preciso fazer algo, disse, sua voz embargada pela dor. Clara, você precisa pensar em si mesma agora. João não voltará. Precisamos sobreviver para continuar a lutar de outro jeito. Mas Ana Clara não via outro caminho. A cada noite, ela voltava para o pequeno apartamento de João na Vila Mariana. O quarto estava repleto de lembranças. Os livros empilhados em prateleiras improvisadas, o cheiro do café que ele sempre fazia pela manhã, as anotações rabiscadas em pedaços de papel que espalhavam pela escrivaninha os planos que eles tinham de derrubar o regime. Agora, todas essas memórias pareciam fantasmas, assombrando-a. Foi durante uma dessas noites, quando o silêncio da solidão era quebrado apenas pelo som distante de sirenes na cidade, que Ana Clara tomou uma decisão. Ela sabia que não poderia salvar João sozinha, mas havia uma forma de expor o que estava acontecendo. Havia jornalistas internacionais que estavam tentando cobrir os horrores da ditadura militar, mas o acesso era difícil e perigoso. Ela decidiu que levaria a história de João e dos demais presos ao conhecimento do mundo. Ana Clara começou a escrever uma carta detalhada sobre os desaparecimentos, as torturas e as prisões arbitrárias. Usando a rede de contatos da resistência, ela conseguiu contrabandear o documento para fora do país, em direção a jornalistas estrangeiros que cobriam a situação no Brasil. A cada palavra que escrevia, sentia-se reviver um pouco da força que acreditava ter perdido. Mesmo que João não pudesse ser salvo, ela poderia fazer com que sua luta não fosse em vão. O mundo precisava saber o que estava acontecendo ali, nas sombras da repressão. Mas essa decisão trouxe consigo mais perigo. Semanas depois de enviar a carta, Ana Clara começou a notar que estava sendo seguida. Homens desconhecidos passaram a rondar as ruas próximas à USP e à sua casa. Ela sabia que o regime estava começando a desconfiar de seu envolvimento com a resistência de maneira mais ativa. O cerco estava se fechando, e a captura de João havia sido apenas o começo. Foi em uma tarde, enquanto voltava da casa de Carlos, onde planejavam outra ação de distribuição de panfletos, que Ana Clara se viu cercada. 4 homens, em um carro sem placas, aproximaram-se dela rapidamente. Antes que pudesse reagir, foi puxada para dentro do veículo e levada para um local desconhecido. O medo tomou conta de seu corpo enquanto o carro avançava pelas ruas da cidade. A mente de Ana Clara trabalhava rapidamente, tentando entender o que aconteceria. Sabia que muitos que eram levados assim desapareciam para sempre. As lágrimas silenciosas escorriam de seus olhos. Mas ela se recusava a ceder ao desespero completo. Tinha que resistir, como João a havia ensinado. Quando finalmente pararam, Ana Clara foi levada a um prédio escuro e úmido,
onde foi jogada em uma cela isolada. As horas que se seguiram foram de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de passos no corredor. Ela sabia onde estava. O mesmo lugar onde João estava o DOPS, o mesmo destino que ele havia enfrentado agora a aguardava. Os dias se transformaram em semanas, e Ana Clara foi submetida ao interrogatório brutal que tantos outros presos políticos haviam enfrentado antes dela. As perguntas eram incessantes, tentando extrair dela nomes, locais de encontros, detalhes da resistência. Mas ela se manteve firme. Embora seu corpo estivesse exausto e sua mente à beira do colapso, Ana Clara se recusava a atrair seus companheiros. O rosto de João, mesmo ausente, lhe dava forças. Em meio à dor e ao medo, a imagem dele, de seu sorriso tímido e de suas palavras de coragem, a mantinham viva. Em um dos dias de tortura, enquanto estava no chão frio da cela, Ana Clara ouviu um sussurro do outro lado da parede. Era uma voz fraca, rouca, mas que ela reconheceria em qualquer lugar. Clara, a voz dizia. Era João. Ele estava ali, preso, como ela. Ela tentou responder, mas seu corpo estava fraco demais. As lágrimas escorreram pelo seu rosto novamente, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Mas no fundo, Ana Clara sabia que essa esperança era frágil. Mesmo que estivessem juntos, não havia escapatória. Eles estavam à mercê de um regime cruel, e cada dia poderia ser o último. A resistência de Ana Clara durante os interrogatórios, sua coragem em não ceder, tornaram-se um símbolo para outros presos. Mesmo que não soubesse, sua força estava inspirando aqueles ao seu redor. Havia algo em sua presença, mesmo silenciosa, que lembrava aos outros que ainda havia dignidade em meio à barbárie. Os dias no DOPS se arrastavam como um pesadelo interminável. Ana Clara, debilitada pela tortura física e mental, perdia a noção de tempo. A luz fraca que entrava pela pequena janela de sua cela era seu único vínculo com o mundo exterior. Seu corpo estava machucado, mas sua alma resistia, nutrida pela lembrança de João Pedro, que ela sabia estar preso nas mesmas condições. Cada vez que ouvia o som de portas sendo abertas ou gritos distantes, seu coração parava por um momento, temendo que fosse João sendo levado para nunca mais voltar. Por trás de todo o sofrimento, uma decisão terrível se formava. Ana Clara sabia que o fim estava próximo. O regime não tinha interesse em mantê-los vivos por muito tempo. Eles eram símbolos de uma resistência que o governo queria erradicar. E ainda assim, havia uma parte dela que não desistia, que se agarrava à mínima possibilidade de sobrevivência. A memória de João a fortalecia, mesmo sem saber se ele ainda estava vivo. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Em vez da habitual rotina de silêncio interrompido por gritos, 2 soldados abriram abruptamente a cela de Ana Clara e a arrastaram para um corredor mal iluminado. As paredes, úmidas e com cheiro de mofo, reverberavam o som de seus passos. A cada metro percorrido, o medo dentro dela crescia. Sabia que aquele poderia ser seu último dia. Foi então que ela o viu. João Pedro estava encostado na parede, amparado por 2 guardas, com o rosto inchado e marcado por hematomas profundos. Seus olhos, antes cheios de vida e esperança, agora carregavam uma dor indescritível. Quando Ana Clara foi jogada diante dele, um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Os 2 se olharam, e por um instante, parecia que o mundo havia parado. Ela quis correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas seu corpo não respondia. A dor física e emocional era avassaladora demais. Mesmo assim, seus olhos, cheios de lágrimas, tentaram transmitir o que suas palavras não conseguiam. João, embora visivelmente destruído, abriu um sorriso fraco, o mesmo sorriso que tantas vezes a havia confortado no passado. Aquele simples gesto era sua maneira de dizer que ainda estavam juntos, mesmo que por pouco tempo. O coronel Amaral entrou em cena. Seu andar rígido ecoava pelo corredor, e sua expressão era de puro desprezo. Vocês 2 são exemplos perfeitos de como a teimosia leva à destruição, ele disse, olhando de João para Ana Clara.
Acham que resistir faz alguma diferença? O regime é maior que vocês, maior que qualquer sonho que vocês tenham. Ana Clara, lutando para manter o olhar firme, respondeu com a voz fraca, mas decidida: podem nos matar, mas não podem matar nossas ideias. O coronel riu, um som frio e desumano. Ah, quantas vezes já ouvi isso? A questão é que no final, só o que restará será silêncio. Ele deu um sinal com a cabeça, e os soldados ao lado de João começaram a puxá-lo para outra sala. Ana Clara tentou se levantar, mas foi empurrada de volta ao chão. João! Ela gritou com toda a força que ainda lhe restava. Ele virou o rosto para ela uma última vez, e naquele breve momento, trocando olhares, eles sabiam que aquela seria a última vez que se veriam. Eu te amo, Clara, João disse, com a voz rouca e fraca. Aquela declaração, tão simples, foi como uma faca no coração dela. Ela tentou responder, mas a dor sufocou suas palavras. Só lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto os guardas o levavam para longe. Os passos de João ecoaram no corredor por alguns segundos, até que o som desapareceu completamente. O vazio que se seguiu foi insuportável. O coronel, satisfeito com o efeito de sua crueldade, se aproximou de Ana Clara. Você deveria estar agradecida. Dei a vocês dois um momento de despedida. Nem todos têm essa sorte. Ana Clara não respondeu. Sua mente estava em João, imaginando o que ele estaria enfrentando naquele exato momento. Mas uma coisa, ela sabia. Não restava muito tempo para nenhum deles. Mais tarde naquele dia, de volta à cela, Ana Clara ouviu tiros vindos de longe. O som ecoou pelas paredes do DOPS, e algo dentro dela se quebrou definitivamente. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que João Pedro estava morto. Aqueles tiros selaram o destino que ela temia, mas que já havia aceitado em algum lugar profundo de seu coração. A dor da perda foi devastadora, mas também trouxe uma espécie de clareza. João não havia morrido em vão. Sua luta, sua coragem, seu amor por um Brasil mais justo ainda viviam em Ana Clara. E ela sabia que precisava sobreviver, mesmo que apenas por um breve momento, para honrar essa luta. Alguns dias depois, o regime cometeu seu erro fatal. Jornalistas internacionais finalmente começaram a divulgar a carta que Ana Clara havia enviado semanas antes. O mundo passou a conhecer os horrores que ocorriam nos porões da ditadura brasileira. O governo, temendo a repercussão internacional, decidiu liberar alguns dos presos mais expostos, entre eles, Ana Clara. Ela foi libertada em um estado deplorável. Seu corpo estava enfraquecido, mas seu espírito, mesmo abalado pela morte de João, ainda mantinha a chama de resistência. Quando ela saiu do DOPS, as ruas de São Paulo pareciam diferentes. Tudo havia mudado. João não estava mais ao seu lado, e o mundo parecia mais vazio, mais cruel. Mas em seu coração, ela sabia que não podia parar. A luta de João Pedro e de tantos outros mártires da resistência vivia nela. Mesmo com a dor da perda e o trauma que carregaria para sempre, Ana Clara decidiu que continuaria a resistir. Por João, por ela mesma, e por todos aqueles que haviam sido silenciados. O sol mal havia surgido no horizonte quando Ana Clara foi libertada do DOPS. A brisa fria da manhã tocou seu rosto, um contraste gritante com o sufocante calor da cela onde passou semanas. Mas a liberdade que ela sentia era amarga. A ausência de João Pedro, sua perda irreparável, marcava sua saída como uma vitória vazia. A cidade de São Paulo ainda estava imersa no clima opressor da ditadura. Mas para Ana Clara, o mundo parecia um lugar irreconhecível. As ruas, os rostos, tudo havia mudado. Ou talvez fosse ela que tivesse mudado para sempre. O caminho até a casa de seus pais foi lento e solitário. Ana Clara sabia que sua família não entenderia tudo pelo que ela passou. Tampouco o que significava para ela sobreviver, enquanto João Pedro havia sido tirado dela para sempre. Quando finalmente cruzou a porta de casa, sua mãe a recebeu com lágrimas nos olhos, mas seu pai manteve um silêncio tenso. Ele não conseguia esconder o desconforto com o que ela havia se tornado. Uma sobrevivente da resistência. Uma inimiga do regime que ele tanto apoiava. Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor e determinação para Ana Clara.
fisicamente debilitada e emocionalmente destroçada, ela começou a questionar como seria possível seguir adiante. Mas havia algo dentro dela, algo que João Pedro havia plantado desde o início. A ideia de que a luta pela justiça era maior do que eles dois, maior do que qualquer um. Ele não morreu em vão, e ela sabia que, mesmo em meio à tragédia, havia uma razão para ela ter sobrevivido. Ana Clara começou a escrever sobre o que havia vivido. Ela sabia que precisava contar ao mundo sobre João, sobre os outros presos, sobre o que realmente acontecia nos porões escuros da ditadura. As palavras que derramava no papel eram dolorosas, mas também a única forma que encontrava para canalizar seu luto e sua raiva. Cada linha que escrevia era uma homenagem a João Pedro e a todos aqueles que morreram lutando por um Brasil livre. A carta que havia enviado para fora do país, denunciando os crimes do regime, já começava a surtir efeito. A repercussão internacional fez com que a pressão sobre o governo aumentasse, e algumas medidas de repressão começaram a ser questionadas. Mas a ditadura ainda era forte, e Ana Clara sabia que sua luta estava longe de terminar. Pouco tempo depois de ser libertada, ela começou a se envolver novamente com o movimento estudantil e a resistência, ainda que em condições muito mais perigosas. A prisão e a tortura a haviam transformado, e agora sua luta tinha um tom ainda mais pessoal. Ela já não era mais apenas uma jovem idealista que acreditava em mudanças pacíficas. Era alguém que havia visto de perto a crueldade de um sistema opressor e perdido o grande amor de sua vida para essa violência. Beatriz, sua amiga que havia sugerido a fuga para o exterior, voltou a procurá-la. Você ainda tem tempo de sair, Clara. Podemos conseguir ajuda de grupos internacionais, te levar para fora do país. Não precisa mais passar por isso. Mas Ana Clara recusou. O desejo de sair do Brasil, algo que antes parecia uma possibilidade de sobrevivência, agora não fazia mais sentido. João lutou até o fim, disse ela a Beatriz. Eu não vou abandonar isso agora. Não posso deixar a memória dele morrer assim. Beatriz respeitou a decisão de Ana Clara, mas as duas seguiram caminhos diferentes. Enquanto Beatriz fugiu para o exterior, onde continuaria a apoiar a resistência à distância, Ana Clara permaneceu no Brasil. Ela sabia que o caminho à frente seria árduo, mas havia uma força dentro dela que não a deixava desistir. A prisão, a tortura e a perda de João Pedro a haviam endurecido, mas também a haviam tornado uma lutadora ainda mais feroz. Ana Clara começou a atuar na organização clandestina de ações de protesto e na criação de redes de apoio para outros presos políticos. A cada pessoa que conseguia ajudar, sentia que estava, de alguma forma, honrando a memória de João. As cicatrizes físicas de sua tortura nunca desapareceram completamente, mas elas se tornaram um símbolo de sua resistência, de sua capacidade de superar o sofrimento e transformar a dor em ação. Seus textos começaram a circular dentro do Brasil e, secretamente, em redes de publicações clandestinas. As palavras que ela escrevia, muitas delas inspiradas por conversas que teve com João, tornaram-se uma arma contra a ditadura. As descrições cruas das torturas, a exposição do que acontecia no DOPS e o relato pessoal da perda de seu grande amor abriram os olhos de muitos que ainda tentavam negar o horror do regime. E com o passar dos anos, a história de João Pedro e Ana Clara se transformou em um símbolo da resistência. Mas o fardo de viver sem ele nunca a deixou. Todos os dias, ela pensava em João. Lembrava-se dos momentos que passaram juntos no apartamento da Vila Mariana, das discussões acaloradas sobre a política, dos beijos que compartilhavam em meio ao caos, e de como ele sempre encontrava forças para sorrir, mesmo diante do perigo. Ele havia sido sua âncora em meio à tempestade, e agora, ela precisava encontrar uma maneira de viver sem ele. Por fim, o regime militar começou a enfraquecer. A resistência persistente, as pressões internacionais e os movimentos internos trouxeram sinais de mudança. Em 1985, a ditadura finalmente chegou ao fim. O Brasil começava a respirar novamente, e as histórias daqueles que foram torturados, mortos e desaparecidos começaram a ser contadas com mais liberdade. Ana Clara, agora com 35 anos, era uma dessas sobreviventes que, finalmente,
podiam falar abertamente sobre o que haviam vivido. Naquele ano, Ana Clara foi convidada para falar em uma cerimônia que homenageava os mártires da resistência. Ao subir ao palco, seus olhos percorreram a multidão, e ela sentiu o peso das vozes que haviam sido silenciadas. Quando começou a falar, sua voz, antes trêmula, ganhou força. João Pedro me ensinou que a liberdade não é algo que se ganha facilmente. Ele me mostrou que a luta por justiça tem um preço, e que muitas vezes esse preço é pago com sangue e dor. Mas ele também me mostrou que o amor verdadeiro, é o que nos mantém humanos, mesmo nas piores circunstâncias. Eu estou aqui hoje porque ele viveu e morreu lutando por um Brasil livre, e eu continuarei essa luta, por ele e por todos que não estão mais aqui para continuar. Ao terminar, Ana Clara deixou que as lágrimas corressem livremente pelo rosto. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de uma espécie de alívio, uma libertação que finalmente, depois de tantos anos de dor e luta, havia chegado. Era o início dos anos 2000, e o Brasil estava em uma fase de reconstrução e de abertura democrática. O país que Ana Clara conhecia agora era muito diferente daquele dos tempos sombrios da ditadura. As ruas de São Paulo estavam repletas de vida novamente, e as pessoas podiam andar sem o medo constante de serem perseguidas por suas opiniões. Ana Clara, agora com pouco mais de 50 anos, era uma das vozes mais respeitadas no país quando o assunto era a memória e a resistência contra a repressão. Ela vivia em uma casa simples, em um bairro tranquilo de São Paulo. Sua vida havia mudado muito desde aqueles dias de luta nas ruas e nos corredores úmidos do DOPS. Mas, apesar do tempo e das mudanças, as memórias de João Pedro e de tudo o que viveram ainda estavam vivas dentro dela. Naquele dia, Ana Clara estava sentada em sua sala, diante de uma mesa coberta por cartas, jornais antigos e documentos que contavam a história de sua luta. Entre esses papéis, havia uma foto dela com João, tirada no campus da USP nos primeiros dias em que se conheceram. Ambos sorriam, despreocupados, como se o peso do mundo ainda não tivesse caído sobre seus ombros. Ela pegou a foto nas mãos e passou o dedo suavemente sobre o rosto de João. Mesmo tantos anos depois, a dor de sua perda ainda estava ali, um lembrete constante de tudo o que foi tirado dela. No entanto, havia algo mais profundo que a sustentava. O legado que eles construíram juntos, a luta que levaram adiante, ainda ecoava no Brasil livre que agora existia. E essa era a verdadeira vitória. Nos anos que se seguiram à queda do regime, Ana Clara se dedicou a contar a história de João Pedro e de tantos outros que foram silenciados. Ela viajou por todo o Brasil, falou com jovens em universidades, participou de eventos que homenageavam as vítimas da ditadura e escreveu livros que denunciavam os crimes daquele período sombrio. Sua voz, que antes fora reprimida, agora era ouvida em todo o país. Naquela tarde, enquanto revivia as memórias do passado, Ana Clara recebeu uma visita especial. Mariana, uma jovem estudante de história, havia entrado em contato com Ana Clara alguns meses antes para entrevistá-la sobre os anos de repressão. Mariana era uma das muitas jovens que viam em Ana Clara uma fonte de inspiração, alguém que, mesmo após tanta dor, continuava lutando pelo que acreditava. Professora Clara, disse Mariana, enquanto se sentava ao lado dela. Eu trouxe aquele livro que você mencionou na última vez que conversamos. É incrível como suas palavras ainda ressoam tanto nos dias de hoje. A luta de vocês não foi em vão. Ana Clara sorriu suavemente. Obrigada, Mariana. Às vezes me pergunto se fizemos o suficiente, se o sacrifício de tantos valeu a pena. Mas quando vejo jovens como você, vejo que a resistência ainda vive. Vocês são a continuidade daquilo que começamos. Mariana olhou com admiração para Ana Clara, sabendo o quanto ela e tantos outros haviam sofrido para garantir a liberdade que agora, na democracia, muitos tomavam como certa. Vocês nos deram o Brasil que temos hoje. É por isso que estamos aqui, para não deixar que essa história seja esquecida. Ana Clara assentiu, mas seu coração ainda sentia o peso das cicatrizes que carregava. A luta nunca acaba, Mariana. A liberdade precisa ser protegida a cada geração.
Vocês têm o privilégio de viver em um Brasil diferente, mas ainda há injustiças, ainda há desigualdade, e ainda há quem queira reprimir a verdade. Não podemos nos esquecer de onde viemos. Mariana a escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Eu gostaria de poder conhecer João Pedro. Pelo que li e ouvi, ele foi um homem extraordinário. Ana Clara olhou para a foto em suas mãos mais uma vez, e seu coração se apertou. Ele era, respondeu com a voz embargada. E ele estaria orgulhoso de você e de todos que continuam essa luta. A jovem estudante se despediu com a promessa de continuar estudando e compartilhando a história de João Pedro e Ana Clara com futuras gerações. Quando ela saiu, Ana Clara ficou sozinha novamente com seus pensamentos. Ela se levantou e foi até a varanda da casa, onde podia ver as luzes da cidade ao longe. As noites já não eram mais perturbadas por sirenes ou pelo som de tiros. O Brasil havia mudado. Mas Ana Clara sabia que a luta pela justiça era eterna. Enquanto observava o horizonte, Ana Clara fechou os olhos e permitiu que as lembranças de João voltassem com força. Sentia a presença dele ao seu lado, como se ainda pudesse ouvi-lo sussurrar em seu ouvido palavras de coragem e amor. Ele nunca a havia deixado verdadeiramente. A luta que eles começaram juntos, o amor que os uniu, continuavam vivos em cada ato de resistência, em cada jovem que, como Mariana, se levantava para questionar o sistema e exigir um mundo mais justo. Naquela noite, Ana Clara, já mais velha e com cicatrizes profundas, dormiu em paz. João Pedro ainda estava com ela, em suas memórias, em suas palavras, em sua luta. O amor deles, que havia resistido às garras da ditadura, agora resistia ao tempo, imortalizado na história que ajudaram a escrever.